Boa tarde, senhores, pessoas amadas e queridas. Gostaria que vocês parassem com a barbúdia e prestassem atenção aqui no resumo que o professor fará referente às aulas e uma pequena demonstração em relação ao trabalho que eu quero que vocês apresentem. Levando em consideração, aqui para o terceiro ano, nós começamos as aulas lá, as mudanças tecnológicas da modernidade e da pós-modernidade. Então, a primeira situação, professor, o que que é a modernidade, o que que é a pós-modernidade? Então, os tempos modernos, os tempos contemporâneos. E aí, inicialmente, nas aulas de filosofia do terceiro ano, principalmente nas aulas de filosofia e sociedade moderna, o fundamento é em relação ao ambiente, em relação ao mundo, e aí o processo filosófico é a compreensão de como tudo isso funciona, meu filho. Então lembre-se, as aulas de filosofia têm a intenção de explicar a origem das coisas. Então isso tem que ficar bem claro para você, tá certo? Então a primeira aula lá é lá as mudanças tecnológicas da modernidade e da pós-modernidade. E aí nós seguíamos com a questão das artes visuais na modernidade e na pós-modernidade. Aí a aula 3 refletia-se sobre uma série de filósofos que tratam o comportamento, que tratam a sociedade, que tratam principalmente a influência da modernidade, da tecnologia, das artes visuais. E aí o professor, em algum momento na aula, até falei sobre as primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então a escola de Frankfurt, como Durkheim, Marcuse, e outros filósofos alemães, eles nos anos 60 e 70, eles vão tentar compreender essas influências tecnológicas e das revoluções industriais em relação ao comportamento das pessoas e se isso efetivamente refletia o comportamento das pessoas. Aí a gente continuou com o mapa mental da escola de Frankfurt, na aula 5, a indústria cultural e a perspectiva de dois filósofos especificamente, o Adorno e o Horkheim. E aí, qual é o ponto aqui que o professor está explicando e o que vai valer a metade da nota do bimestre? Criando um produto para a indústria cultural. Então, e aí, tá, eu tinha esquecido também do Herbert Marcuse, o capitalismo do século XX. E esse capitalismo do século XX, ele tem a ver com mídia digital, com empresas, com criar produtos, por influenciar pessoas, para essas pessoas comprarem produtos. Então, qual que era a intenção da aula? Eu espero que você tenha lembrado. A intenção da aula e do trabalho é o seguinte: é você criar um produto, apresentar um produto, falar um produto para o professor. Então, conforme tinha feito, então eu vou vender aqui esse controle. Então, qual que é o meu racional? Como é que eu crio uma empresa? Como é que eu influencio as pessoas a comprarem aquilo que eu quero? Então, mas embutido a isso, a apresentação consiste em você falar o racional do negócio. O racional nada mais é que uma abordagem filosófica em relação à venda de qualquer produto. É esse o ponto. É a abordagem filosófica referente à venda de qualquer produto. E essa abordagem o professor quer detalhado. Então, só a título de exemplo, caso você ainda tenha dúvidas, a título de exemplo aqui, eu coloco aqui no meu bloco de notas, né? Uma empresa qualquer. Então, eu quero que você estruture a explicação. O produto é sabonete. Sabonete. Certo? Então, custo. Certo? Público que eu quero atingir. Marketing. Locais de venda. Propagandas. Então, eu quero uma segmentação, quero uma explicação racional. Então, professor, aqui no bairro tem muitas pessoas que efetivamente gostam de estética, de beleza, de bem cuidado.
e aí eu vejo que poucas empresas oferecem esse tipo de produto. Então, o meu produto, ele oferece esse tipo de situação ao público, né? Isso é uma sondagem. Então, o que, que o professor quer efetivamente? Que você aprenda a se aprofundar em alguma coisa, certo? A intenção das aulas de filosofia, lembra, você se aprofunda em você lá, aula de filosofia no primeiro ano, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, certo? Então, nós pegamos a técnica filosófica para dizer o seguinte, meu filho, você tem que, ao trabalhar a uma questão profissional, você já é quase um adulto, pelo menos assim é o que nós esperamos, que você entenda esse ponto, tá? É isso que eu quero nas apresentações, detalhadamente, detalhes. A riqueza e a beleza está na profundidade das coisas, tá claro? Eu espero que você tenha entendido aí e vamos iniciar aí. Então, lembrando, o trabalho é escrito e o trabalho tem que ser apresentado. Duas etapas para que eu possa dar a nota para você, beleza? Até mais.